nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios a promotora de justiça Ana Peterlini. Ela é ligada ao meio ambiente e ela vem falar sobre a audiência pública que acontece no dia 4 de agosto em Vila Bela da Santíssima Trindade para discutir os limites do Parque Estadual da Serra Ricardo Franco. Agora eu quero mostrar isso aqui só para as pessoas que estão nos vendo no Facebook. Eu acabo de receber aqui uma camiseta. Quero agradecer a promotora Ana. É uma camiseta SOS Parque Serra Ricardo Franco, onde estampado na camiseta está uma linda cachoeira da Serra Ricardo Franco. E aqui atrás também tem uma mensagem: SOS Parque Estadual Serra Ricardo Franco, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Promotora Ana, bom dia, muito obrigado pelo presente, prazer enorme recebê-la aqui. E essa audiência pública é para atender uma convocação da Assembleia? A Assembleia que está promovendo essa audiência pública? Isso. Nós tomamos conhecimento também, consultando o site da Assembleia, de que no dia 4 a Assembleia irá realizar essa audiência para discutir os limites do Parque Serra de Ricardo Franco. O Ministério Público não foi convidado e tal? Não foi, e houve pouquíssima divulgação. Aí assim que nós tomamos conhecimento, nós nos mobilizamos junto com a sociedade, junto com aqueles que defendem o parque, Por quê? A realização dessa audiência nos causou um pouco de indignação, porque no próprio termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, já está previsto lá que qualquer discussão sobre redução dos limites tem que se aguardar o plano de manejo do parque que será realizado. Então, não é o momento de se discutir. Há um compromisso do Estado firmado com o Ministério Público, de primeiro realizar os estudos relativos ao plano de manejo, para, se for o caso, o que eu acho que inclusive não é, se discutir eventuais reduções. Então, essa audiência pública foi marcada pela Assembleia a pedido de alguns deputados, e depois dessa mobilização anterior, inclusive, ontem à tarde, eu recebi a notícia de que essa audiência foi suspensa. E me parece que ela será redesignada ainda para o mês de agosto, mas não tem uma informação ainda confirmada pela Assembleia Legislativa. Ela vai ser provavelmente redesignada para um dia em que o Ministério Público não consiga ler o site da Assembleia. Não é possível um negócio desse. Mauro Camargo, bom dia. Mauro, bom dia, Laís. Causa estranheza realmente que está se discutindo nesse momento os limites do parque, fora dos limites do parque, Bom, primeiro é importante esclarecer que o TAC, pelo que eu entendi, foi assinado com o governo do estado, não com a Assembleia. A Assembleia tem sua autonomia de fazer essa discussão. Aliás, é a Assembleia que vem promovendo fortemente essa discussão. Aliás, nem promovendo a discussão, vem tentando promover mudanças, Há um esforço enorme de alguns parlamentares no sentido de reduzir o tamanho do parque, de se estabelecer limites menores, dar espaço para fazendeiros e criadores, enfim. Então é o seguinte, professora, não houve a Assembleia não participou desse acordo do TAC, porque assim, inclusive na época que foi proposto o TAC, a Assembleia suspendeu a tramitação do projeto. Ou seja, há lá no início uma nítida participação da Assembleia. Ou a Assembleia não tem compromisso com isso? Com o TAC que o Estado fez com o Ministério Público. O TAC foi firmado com o Estado de Mato Grosso. Não foi com o governo, não foi com o Poder Executivo, não foi com o Poder Legislativo, foi com o Estado. Então o Estado. Onde se inclui o Poder Legislativo. Onde se inclui o Poder Legislativo. Então ele há de cumprir com a Assembleia assinou também. Não assinou. O governo, o TAC foi firmado com o Estado de Mato Grosso, representado evidentemente pelo governador do estado, E dentro desse compromisso há o compromisso do Poder Executivo de não propor nenhuma alteração do parque até que se conclua o plano de manejo, que é o estudo mais apropriado. Mas isso não impede, doutora Ana, que a Assembleia, como um poder autônomo, independente, possa promover audiências públicas, promover debates. Não, de maneira alguma. Ela pode promover os debates, Só que assim, nós estamos num momento em que não se debate
enquanto nós não tivermos um estudo técnico. Esse debate é algo que não se conhece, né? Porque assim, para você reduzir... Tem que ter uma baliza, né? Para você propor a alteração de uma unidade de conservação, a primeira coisa que se precisa é um estudo técnico, para depois você discutir com a sociedade. Olha, nós temos um estudo aqui que indica a necessidade ou a possibilidade de redução. Se você não tiver isso, não tem como reduzir. Então, qualquer debate, bom dia, doutora, qualquer debate que acontecer agora, nesse momento, sem esse estudo, acaba sendo só questões políticas, né? Porque você não tem uma definição clara, você fomenta a comunidade local, cria uma expectativa na comunidade local, que pode não ser a expectativa esperada, já que o estudo pode demonstrar uma outra viabilidade, uma outra situação. Seria isso, doutora? Exatamente isso, né? Nós temos que ter, a lei é bastante clara, né? Para você propor uma redução de uma unidade de conservação, de proteção integral, especialmente, que é o caso do Parque Ricardo Franco, precisa-se de duas coisas: estudo técnico que indique essa necessidade, né? E consulta popular. Então nós precisamos deste estudo, né? Não dá para jogar para a plateia e para uma audiência pública só para fazer oba-oba. O que existe lá, na verdade, é um grande lobby de quem ocupa a área dentro do parque, não é? Para tentar tirar essa área do parque para viabilizar suas propriedades, enfim, suas pseudo-propriedades. E eles citam também que eles querem agregar outras áreas ao parque. Nós precisamos, Antero, isso é aquela coisa, eles querem agregar áreas que talvez não tenham interesse ecológico nenhum, né, para desmembrar áreas que hoje estão sendo utilizadas, né, e vieram sendo ocupadas ao longo dos anos. A gente tem que fazer uma diferença bem grande entre aqueles que ocupam legalmente o parque e aqueles que ocupam ilegalmente o parque, né? Se nós permitirmos o desmembramento de áreas para aqueles que ocupam ilegalmente as áreas, nós estamos chancelando as invasões, né? O Estado não pode permitir isso. E outra, né? Ao longo dos anos, né? Os gestores foram omissos, né? Porque esse parque existe desde 97. Agora, a omissão dos gestores do Estado não pode trazer prejuízos ao meio ambiente. Então nós temos que hoje há esse TAC, né, obrigando o Estado a implementar e a implantar este parque, né? Então chegou a hora de nós darmos cumprimento e temos que sim olhar para aqueles que estão lá legalmente há anos aguardando a desapropriação, a sua indenização, para que eles possam serem justamente indenizados pelas suas áreas. Doutora Ana, não há aí uma trapaça contratual por parte daqueles que querem modificar essas questões do parque? Porque veja bem, essa questão do parque foi assinado no governo Dani de Oliveira. Essa questão do parque é por causa do Prodeagro. O Prodeagro, em função disso, liberou dinheiro para o estado de Mato Grosso para fazer todo o asfaltamento como compensação naquela região oeste, né? Em toda a região, inclusive que beneficia Vila Bela da Santíssima Trindade. Aí o estado recebeu lá 200 milhões do Prodeagro. Isso começou lá no governo Jair Campos, veio para o governo Dani de Oliveira, e agora o Estado vai descumprir o que assinou lá atrás com o Prodeagro. Ainda tem mais essa, né, Antero? Então, assim, eu fico imaginando que isso foi nos idos de 1995, 97, que veio esse recurso do Prodeagro, né? De lá para cá, Antero, nós não tivemos praticamente a criação de nenhuma unidade de conservação, né? Nós temos hoje no Estado, criadas pelo Estado, de unidades de conservação estaduais, 46 unidades de conservação. Todas, absolutamente todas, criadas quase que integralmente na época do Dani de Oliveira, né? Então, nós estamos tendo dificuldade de criar-se unidades de conservação, nem pensar, né? De implantar essas já criadas naquela época, né? E o governo do estado, inclusive, assumiu compromissos internacionais de preservar 60% do seu território, né? E de conservar essa área de vegetação nativa intacta. E boa parte dessa área corresponde a unidades de conservação e a terras indígenas. Então, se o Estado começar a reduzir, porque o Parque Ricardo Franco é o primeiro a sofrer ataque. Eu propus recentemente uma ação civil pública para suspender um decreto legislativo da Assembleia que reduziu em mais de 100 mil hectares a reserva extrativista Guariba Roosevelt, agora em dezembro de 2016, naquele período
entre Natal e Réveillon, que ninguém presta muita atenção, mas que tudo acontece dentro da Assembleia, né? Então, nesse período, houve a redução de mais de 100 mil hectares de uma reserva extrativista, que é a única do Estado, né? E tem tramitando na Assembleia também um projeto de lei, né, que permite novos usos para a APA, cabeceiras do Rio Cuiabá. Nós temos essa APA aqui próximo de Cuiabá, que garante proteção às nascentes do Rio Cuiabá, né? E está tramitando na Assembleia não para reduzir limites, mas para permitir novos desmatamentos dentro dessa área protegida. Então, hoje nós estamos vivendo realmente um ataque àquelas unidades de conservação que foram criadas, graças a Deus. O Ministério Público já identificou dentro da Assembleia quem são os inimigos do meio ambiente? Quem promove isso dentro da Assembleia? A gente tem lá, assim, pouquíssimos que defendem o meio ambiente. A verdade é essa. Falar dos que defendem. Por incrível que pareça, a tese do meio ambiente é defendida pela população urbana, que é quem mais sofre com a degradação do meio ambiente. Claro que se você destruir os mananciais da cabeceira do Rio Cuiabá, é evidente que você vai prejudicar a cidade inteira, a grande inteira, né? Então a população urbana defende isso, mas a questão ambiental não entrou na rota, na prioridade da nossa política. Incrivelmente não entrou. O moderno hoje é defender o meio ambiente. Quer dizer, não dá mais para o agronegócio ficar achando que pode fazer o que quiser com o meio ambiente, até porque não vai vender mais daqui a pouco, né? Até porque o mundo não está aceitando isso, né? Na verdade, existem interesses econômicos muito fortes, né? Que acabam prevalecendo, né? Mas eu acho que chegou a hora de se despertar para essa consciência ecológica que é necessária. A senhora tocou num ponto que eu acho que é importante. Tudo gira em torno do interesse econômico. Nesse sentido, as unidades de preservação, todas elas, de uma maneira ou de outra, elas são um atrativo natural, quer dizer, de turismo. Elas seriam objeto. A própria Serra Ricardo Franco é belíssima, né? Por que razão há uma dificuldade tão grande da exploração do turismo sustentável, obviamente, com todas as regras? Por que os parques não são efetivamente estruturados de tal maneira que possa permitir a visitação, a exploração econômica, ajudar as comunidades no entorno dessas regiões, que às vezes nós vemos Chapada mesmo. Chapada não, tem um problema sério. Serra Ricardo Franco pode ser a grande riqueza de Vila Bela. É verdade, né? Pode ser a grande fonte de renda de Vila Bela. É verdade. Riqueza de Vila Bela. Até porque Vila Bela hoje já não está tão distante, né? Aí hoje o cara acha que vai ganhar mais dinheiro criando um boizinho lá. Exatamente. Por que razão? Porque às vezes também o Ministério Público, deixa eu agora um olhar crítico, a gente vê às vezes nessa preocupação com a proteção, às vezes há um certo sectarismo em relação à utilização dessas áreas, né, para o turismo, para essas atividades que são limpas sob o ponto de vista ambiental, né? Por que razão o Ministério Público não incentiva isso, a utilização, a ocupação econômica no sentido do turismo, ou por que razão? Há uma preocupação maior com a preservação, com o negócio deixa intocável aí, porque... Não, de maneira alguma. Na verdade, a implantação de unidades de conservação depende muito da priorização que o governo dá para essas áreas, né? Então, essas áreas, elas precisam ter, primeira coisa, vontade política de que essas áreas sejam estruturadas e passem a ser exploradas economicamente, né? Quando eu estava na SEMA como secretária, eu tive uma preocupação muito grande com relação a isso, de nós pegarmos algumas unidades de conservação que têm potenciais turísticos, que a grande maioria tem, mas nós temos algumas que podem já servir como modelo para a gente fazer já algumas parcerias com a iniciativa privada, porque o Estado não tem vocação para explorar turisticamente isso daí, né? Então nós temos que deixar essas áreas prontas para serem formadas parcerias com a iniciativa. Então nós temos o Parque Ricardo Franco,
para mim é um dos mais belos, se não for realmente o mais belo do nosso estado. Nós temos a Serra Azul, que fica dentro de Barra do Garças, que é um lugar maravilhoso também, nós temos aqui no Pantanal o Encontro das Águas, que é o lugar mais importante de observação de felinos do mundo. Onde isso, doutora? Aqui no Pantanal, chama Encontro das Águas, é um parque estadual. É um potencial turístico imenso, vem gente do mundo inteiro para fotografar onças. Ah, sim, ali perto do Porto Jofre, né? Perto do Porto Jofre. Nós temos o Cristalino. Então, sim, são potenciais turísticos que o estado tem que ter um outro olhar. O Cristalino, né? Não, mas nós conseguimos reverter. E é sempre uma luta, né? É uma tentativa. É sempre uma luta. Agora, nós precisamos realmente mostrar que há viabilidade turística para isso. E há viabilidade turística. Se você pegar Bonito, quando começou aquele movimento turístico, houve uma resistência muito grande dos próprios pecuaristas. E hoje eles vivem do turismo e não querem nem pensar mais em produzir gado. Eu acho que o Estado precisa induzir isso. Também não há uma política estadual de apoio há muito ao turismo, discurso, né? Nem discurso há. Às vezes nem discurso, eles nem mas citam isso porque o Eraí não deixa. Não, mas eu tenho observado o secretário Nigro, ele tem se esforçado bastante para viabilizar isso. Nós temos que ser justos. Mas ele é do ramo, né? Então isso. ele entende, ele tem uma visão boa. Entende. E eu não acho assim, eu acho que existe uma dificuldade do Estado de realmente priorizar o desenvolvimento econômico em algumas áreas. Porque assim, há um esforço enorme na questão da logística, que não estou condenando não, há um esforço enorme de se ter asfalto a qualquer custo, em todo lugar, até com relação à saúde, quer dizer, você tem menos saúde do que asfalto, você tem mais asfalto que saúde, é uma coisa, um contrassenso, né? E essas atividades que são sustentáveis, que são importantes até para a preservação ambiental, elas são relegadas em segundo plano, quer dizer, você tem o agronegócio é importante, a produção de alimentos é importante para o Estado, é o lastro da economia estadual, a gente não pode desdenhar, mas existem outras alternativas, né, que não são efetivamente exploradas e que não são priorizadas como política pública, né? Se fosse feito com são mais fortes, tá lá o exemplo do Bonito que a promotora citou. É verdade, mas se fosse feito com turismo, o que o Dante fez com o agronegócio, com algodão, com os prós, né? Que agora o governador Pedro Taques está retomando de alguma maneira alguns setores, mas precisa cuidar do turismo, você não preserva parque nenhum, lugar nenhum, não cria uma cultura também ambiental. Até para preservar, você tem que mostrar a importância daquele local, as pessoas precisam conhecer. Doutora, com relação a esse período em que está sendo elaborado esse estudo da Serra Ricardo Franco, né? Se é que já está sendo elaborado, né? É justamente eu saber em que fase está isso, o cumprimento desse termo assinado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, e existe um prazo para que isso seja apresentado, para que comecem as audiências públicas, para que se chegue a um denominador comum da preservação daquele espaço? Isso, existem vários prazos, foi firmado esse termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, e existe uma série de obrigações e de medidas a serem cumpridas pelo governo. E uma delas é justamente a elaboração deste plano de manejo, né? Eu salvo engano, eu acho que o governo tem 21 meses para elaborar, porque esse estudo é um estudo demorado, não se faz de uma hora para outra, então demanda um certo tempo. Salvo engano, são 21 meses, né, entre a contratação de uma empresa renomada, né, para fazer esse tipo de estudo e entregá-lo ao Ministério Público para que a gente possa realmente. E nesse período nada pode ser tocado dentro do parque, é isso, né? Esse foi o compromisso assumido. O que é o plano de manejo? Ele é um plano que vai dizer quais são os usos possíveis dentro dessa unidade de conservação. Há áreas dentro dessa unidade de conservação que devem ser conservadas, outras que podem ser contempladas, outras que podem ser usadas publicamente. Então, o plano de manejo diz exatamente como se deve ordenar a ocupação e o uso desse espaço protegido. E essa argumentação, desculpa, essa argumentação de que existem
em áreas consolidadas, estão lá há 40 anos, antes da criação do parque já funcionava. Mas é isso que a doutora está falando, que o que tiver lá legitimamente é importante reconhecer, o que tiver lá como invasão não é importante reconhecer. Não tem como reconhecer. E nós temos, inclusive, Mauro, a oportunidade agora com o Código Florestal, né, de que essas áreas que são passíveis de regularização fundiária, né, dentro dessas unidades de conservação, elas podem ser feitas com compensação com aqueles que têm déficit de reserva legal. Então, se eu tenho um déficit de reserva legal na minha propriedade, eu posso comprar uma área dentro de uma unidade de conservação e doar para o Estado. Em outro lugar? Em outro lugar, isso, inclusive? Em outro lugar. Isso quer dizer o quê? O Estado não precisa desembolsar recurso público para indenizar ninguém. Né? O próprio mercado, a implementação do Código Florestal, com quem tem déficit de reserva legal, vai permitir que o mercado... E ainda tem muita gente com essa situação aqui, muita gente. Existe muita gente. Doutora Ana, eu vou fazer uma pergunta sobre Cuiabá. Talvez a senhora não esteja sabendo disso, mas eu fiquei entusiasticamente impressionado com uma manifestação do promotor Gerson Barbosa, seu colega lá do Ministério Público, que tem defendido a questão das nascentes aqui em Cuiabá, que o Ministério Público teria identificado quase uma centena ou mais de uma centena de nascentes e que deveria ser feita uma política de preservação. O senhor tem conhecimento disso e que medidas concretas que podem ser tomadas nisso? Não era importante documentar, localizar isso no Google, mostrar onde que tem cada nascente e estabelecer uma política de ocupação do solo através de um debate pela Câmara Municipal? Exato. O promotor Gerson tem um projeto belíssimo, chama Projeto Águas para o Futuro, e justamente ele identifica, né, as nascentes da cidade de Cuiabá, as nascentes urbanas, e a partir do momento que se identifica, ele coloca ali um chip, uma identificação que permite você saber que naquele local, né, existe uma nascente ou existiu uma nascente, nós precisamos recuperar. É possível nós identificarmos todas as nascentes e quase que a integralidade dessas nascentes que estão sendo localizadas, elas estão degradadas, né? Algumas soterradas todas são recuperáveis, só que existem de repente edifício em cima de umas, né, ruas em cima de outras, porque elas foram aterradas e foram sendo ocupadas ao longo dos anos em Cuiabá. Então aquilo que é possível de nós recuperarmos, que não existe um edifício em cima, né, tem que ser recuperado, porque daqui a um tempo nós vamos virar uma São Paulo com falta de água. E mais do que ser recuperado, né? Tem que ser identificado para organizar. Olha, aqui não se constrói mais, né? Não, mas não é só isso, Antero. Não basta recuperar as nascentes, identificá-las, recuperá-las. Elas correm para algum lugar, elas formam os córregos. Isso. E todos os nossos córregos se transformaram em esgoto a céu aberto ou soterrados, como é o caso da Prainha, né? Essa é outra coisa que o Blário nos ajudou bastante, né? Que ele mandou dinheiro do esgoto de volta para Brasília, ele não queria fazer saneamento básico em Cuiabá e Varza Grande. Essa é outra coisa que nós fomos muito prejudicados, mas isso vai resolver um dia. Tomara que esse novo contrato de Cuiabá resolva nos próximos 7 anos, né? Porque a gestão pública em Cuiabá, ela precisa ter essa preocupação. Todos os empreendimentos imobiliários têm autorização e não levam em consideração. Você pega todos os córregos, vamos pegar o 8 de abril, que é o maior, que está aqui pertinho. Todo o esgoto sai dos prédios, das casas e vai para dentro do córrego. E vão desaguar ali no Mercado Porto, né? Pois é, então a minha esperança é que... Quer dizer, ainda que tenha uma estação de tratamento ali, você tem são vários córregos, ali tem gole cobra que vai chegando por ali. Não, mas... E era uma coisa simples, se ao lado do córrego você faz a rede de esgoto, não permite que o esgoto caia no córrego, rapidamente você consegue, né, em 2-3 anos, recuperar o próprio córrego, né? É uma pena que a gente não pense assim. Doutora Ana, Rádio é Tempo, muito obrigado pela entrevista e... A boa notícia é que não vai haver audiência, né? A boa notícia é que não vai haver audiência e assim, continue sendo uma atenta leitora do site da Assembleia.
Exatamente, até Diário Oficial agora eu tenho lido. Obrigado pela entrevista. Obrigada, um bom dia a todos.